Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou o momento do nosso encontro. Imagina, já faz 40 anos que os argentinos invadiram as ilhas inglesas Falkland, chamando-as de Malvinas, mudaram o nome da cidade de Port Stanley para Puerto Argentino e imediatamente eu fui mandado para lá para cobrir essa guerra, cobrir a guerra inteirinha. E foi um cálculo errado do governo Galtieri. Ele estava com muitos problemas internos, como todo governo que tem problema interno inventa uma questão nacional, externa, para afastar a população das críticas aos problemas internos, né? E as Malvinas são argentinas e tal, mas calcularam que os Estados Unidos, uma vez que existe uma doutrina, né, que uma guerra contra um país americano é a guerra contra todos, né, e os americanos iriam intervir ou ficar neutros, mas não conseguiram ficar neutros diante da Inglaterra, que é a mãe pátria deles, né? E aí os argentinos se deram mal, porque os ingleses reagiram, era a senhora Thatcher, não ia admitir isso, né? E retomaram as ilhas. Bom, nesse sábado também fez 11 anos que a Polícia Federal entregou o relatório final que mostrava que o governo, com dinheiro nosso, de nós contribuintes, comprava voto dos deputados venais. Era o mensalão. Quem operava era um publicitário chamado Marcos Valério, que foi quem pagou o pato no fim. Está todo mundo solto, ele pagando uma pena imensa, né? É bom a gente lembrar disso. A propósito, no sábado também foi publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia a nomeação de secretário de Administração Penitenciária, indicado pelo MDB do Gedel. Que ironia, né? Bom, hoje, aniversário de um deputado que é uma das mentes mais brilhantes do Congresso Nacional, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do Partido Liberal. Tomara que os paulistas, nessa eleição, o mantenham como seu representante. Não esqueça de se inscrever e ao final eu vou mostrar aquela musiquinha de que eu falei aqui no dia 1º de abril, que o dia da mentira não foi 1º de abril, foi 22 de abril, de autoria de um potiguar. Eu vou mostrar lá no final. Enquanto isso, inscreva-se e não esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei. Bom, está faltando 6 meses para a eleição do presidente da República, 27 governadores, 513 deputados, 1.059 deputados estaduais. E renunciaram ao governo de estados para concorrer ao Senado o governador do Maranhão, o governador do Ceará, do Piauí e de Alagoas, vão concorrer ao Senado. E 2 governadores renunciaram para concorrer para a mesma vaga do PSDB, Dória e Eduardo Leite, a mesma vaga de candidato à presidência da República. Quem vai ser? Dória está lá assim, vai para um lado, vai para o outro, e Eduardo Leite deu uma declaração dizendo que ele faz parte da nova geração que vai mudar o mundo. Ele tem 37 anos. Eu lembro que quando Collor assumiu a presidência tinha quase 40. Só para a gente falar em... Tinha 40. Só para falar de nova geração. Bom, a terceira via está se esfarelando, né? Está se concentrando cada vez mais nos dois, Lula e Bolsonaro. Lula deu uma declaração bem apoiando um misógino, aquele senador Otto Alencar, que tratava as mulheres na CPI daquele jeito, né? E disse que ele deu um esculacho na médica brilhante Nise Yamaguchi.
as pessoas, por algum motivo, as pessoas não gostam de mentes brilhantes, né? Eu tenho depoimento de Almir Pazianotto, que me dizia, quando era advogado lá do sindicato, Lula não gostava de quem tinha diploma, né? E teve na casa de artistas, parece que foi na casa de Martim da Vila, reunião com artistas, cantou, dançou samba e tal. Enquanto isso, o presidente Bolsonaro pegou a moto de novo, foi percorrer a periferia de Brasília, parou lá no Céu Azul, naqueles lugares assim que a gente nem imagina que um candidato consiga entrar lá. Foi lá comer pastel, tomar caldo de cana, depois ainda foi na Catedral da Paz, em Brasília, que é uma catedral militar. Bom, eu esqueci de falar sobre os prefeitos. Tem 3 prefeitos aí que largaram o mandato na metade para tentar ser governador. O Calil, de Belo Horizonte, né, o Jean, de Florianópolis, e o... Ai, meu Deus, é um nome conhecido da política lá de Mato Grosso do Sul, Marquinhos Estrada, né? Também, pai dele também já era político. Vão concorrer aos governos estaduais. Mas o que a gente está vendo agora é que a campanha não pode começar, porque é cheio de lei, cheio de censura, mas as pessoas estão aí fazendo os seus contatos. E Moro, né? Moro não vai poder ir nem para o Paraná. Ele entrou na União Brasil, que proibiu ele de ser candidato à presidência da República. Diz que se ele quiser ser candidato a deputado por São Paulo, está lá à disposição. O Paraná ele não consegue entrar depois do que deu as costas para o Podemos, teria que ter a bênção de Álvaro Dias, como vinha tendo, e do Oriovisto. Assim como Dória, o Moro vai fechando as portas, ele próprio, né? Se encarrega disso. Bom, vamos em frente. Hoje é muito assunto. Sim, uma eleição de hoje ganhou a direita mais uma vez na Hungria. O Viktor Orbán está ganhando pela 4ª vez. Ele está no poder desde 2010. Interessante que eu leio, né, os especialistas. Os especialistas todos, eles confundem a vontade deles com a realidade. Aí não dá certo. A gente não pode misturar aquilo que a gente gostaria que fosse com a realidade. Aí disseram que ele seria derrotado, porque todos os outros partidos se uniram para derrotá-lo. Então, os analistas aí estavam falando nisso nesses últimos dias. Não deu. Estava ainda com 75% de votos apurados e ele já estava na frente, já tinha garantido a vitória. Viktor Orbán, Hungria, direita. Estou esperando agora o resultado, porque tem amigos envolvidos da eleição na Costa Rica. Bom, na terça-feira, o senador Eduardo Girão, do Ceará, Podemos, que já conseguiu assinaturas suficientes, mais de 1/3 dos senadores, vai pôr em votação, né, vai tentar pôr em votação no plenário do Senado um convite para ouvir o ministro Alexandre de Moraes para ele explicar qual é a base legal de tudo isso que ele tem feito. Vai ser um problema, né, conseguir explicar isso. Né? Coisas sem o devido processo legal. Né? Agora mesmo, essa votação no Supremo deu 9-2. 9 a favor de Alexandre de Moraes. Só 2 discordantes. Só que os 2 discordantes é que estão certos. Né? Foi o voto de Nunes Marques, que diz assim, olha, o Código de Processo Penal, lá no artigo Código de Processo Penal, no 319. Tem 9 alíneas lá e nenhuma delas prevê aquilo que ele aplicou no Daniel Silveira, de multa, uma multa excessiva, como disse Nunes Marques, de 15 mil por dia, né? Em 2 dias já acaba com todo o rendimento do deputado. Né? E mais bloqueio de bens, de contas no Banco Central. Isso não está previsto no Código de Processo Penal, segundo Daniel, segundo o Nunes Marques. E eu fui ler o Código de Processo Penal e realmente não está lá. Né?
E tudo isso na Constituição, como disse, eu li aqui a fala do ministro do TST, que já foi presidente do tribunal, Ives Gandra Martins Filho, né, que ele disse que toda essa questão é que o intérprete da Constituição acha que está acima do Constituinte. Então a interpretação sai diferente do que está escrito na Constituição, né? É uma coisa muito complicada. Bom, vamos em frente, ainda temos mais uma questão aqui. Sim, na sexta-feira, o Instituto Federalista, presidido por Tomás Korontai, entrou com uma representação na Procuradoria-Geral da República, assinada pelos advogados Modesto Carvalhosa e Maurício Pereira, né, contra a criação de uma comissão para revisar a lei do impeachment. Dois motivos, né? Uma, que o presidente do Senado não obedeceu ao ritual previsto no regimento interno, né? E outra, que levanta a suspeição, porque o presidente da comissão, ministro Lewandowski, tem requerimento de impeachment contra ele lá dentro, né? E ele traz como secretária executiva relatora a secretária dele. Então, entraram lá na Procuradoria-Geral da República sobre essa questão. Bem, e por fim, né, como eu prometi a vocês, ouçam aí um trechinho dessa música feita por um autor, um compositor, letrista, que aliás tem o sobrenome de Ponta Negra, lá no Rio Grande do Norte, sobre o 1º de abril e o 22 de abril, que é a chegada de Cabral ao Brasil. Chegada em Touros, Rio Grande do Norte, ou em Porto Seguro. A primeira mentira não foi o 1º, e sim 22 de abril. No Rio Grande do Norte foi descoberto o Brasil. De Brasília, Alexandre Garcia.